Olá, boa noite. Assalamu alaikum no ar, o jornal da RAC TV. Vamos às notícias para esta noite de terça-feira. Ora bem, a plataforma de jovens líderes de Moçambique e a Fundação Frente Bert promoveram esta terça-feira um debate com os cabeças de lista que vão concorrer nas quintas eleições autárquicas do município de Nampula. O encontro tinha como objetivo a apresentação dos principais problemas que inquietam a camada juvenil na sociedade moçambicana. Durante os debates foram levantadas questões agrupadas em painéis que refletem as principais preocupações da juventude nas áreas de emprego, educação, saúde pública, cultura e desporto, mobilidade urbana, atividades económicas, água e saneamento do meio, cidadania e participação política. No painel principal, estiveram presentes todos os cabeças de lista que vão concorrer pelo município de Nampula, à exceção de Paulo Van Darnamo e Mário Albino do Partido AMUS, que foram representados pelos seus mandatários, Ossu Fulani e Magaia João, respectivamente. O nível de satisfação é muito grande, primeiro porque todos os candidatos ou cabeças de listas estiveram abertos, mostraram-se abertos para participar deste diálogo frente a frente. Isto é bastante positivo, significa que no nosso país temos sim democracia, há democratas e há vontade de inclusão da juventude nos processos políticos. Para a plataforma de jovens líderes de Moçambique, o encontro atingiu as expectativas dos participantes que tiveram oportunidade de apresentar as suas inquietações, que acabaram por merecer a pronta resposta dos cabeças de lista que vão concorrer às eleições autárquicas de outubro próximo pelo município de Nampula. É oportuno que os políticos interajam com a juventude e levantem a sua visão, ou seja, o que é que pensam que vai ser a futura governação em caso de ganhar, mas também os jovens coloquem aquilo que são as suas visões em relação aos problemas reais que vivem. O debate, que contou com a participação de jovens de diferentes estratos sociais da autarquia de Nampula, decorreu sob o lema "A quem confiar o meu município". Com esta ação, os jovens visavam contribuir na formulação de programas de desenvolvimento autárquico ajustados aos reais desafios da juventude. Alguns participantes no debate com os cabeças de lista que vão concorrer às eleições autárquicas no município de Nampula consideram terem sido atingidas as expectativas que levaram à organização do evento. Foi algo visível, né? Algo verdadeiro, porque trouxemos aquilo que é uma visão global por parte da juventude, trouxemos nossos desafios, né? E apresentamos aos candidatos, né? E trouxemos nossas possíveis soluções, mas para tal só apresentamos os desafios para, numa primeira fase, fazer uma comparação entre nossos desafios e as possíveis soluções dos próprios candidatos. Exatamente. E um dos desafios mais pertinentes que nós trouxemos por parte da educação é a falta de carteira nas escolas e o choque entre o governo e o município. Isto por quê? Porque há um certo desentendimento entre o governo e o município. Existem vários problemas, vários fatores que concorrem para os problemas da má gestão da própria cidade. Neste encontro nós tivemos a oportunidade de expressar nossos sentimentos, que são nossas ideias, como nossas possíveis soluções. E neste encontro, na Prior, também tivemos a oportunidade de lançar nossas questões aos candidatos. Achei muito positivo, pois essa oportunidade mesmo é de louvar, porque nem todos têm essa oportunidade de estar aqui presente. Então, para mim é de louvar por estar aqui presente e saber a quem eu vou votar. Está mais ou menos, né? Alguns podem conseguir responder e os outros caíram, não conseguiram responder aquilo que os jovens precisavam mesmo de ter a resposta. Achei interessante, a partir do momento em que nós, como jovens, temos a oportunidade de expor a nossa opinião e fazer perguntas a respeito daquilo que nos é interessante, que é a melhoria da nossa cidade e do nosso município. Então, achei muito interessante e muito produtivo. Não diria que corresponderam, mas foram ao encontro das expectativas. Mas precisaríamos muito mais de clareza por parte dos cabeças de listas e objetividade. Um seminário regional sobre a harmonização dos processos de monitoria para as eleições autárquicas tem lugar em Nampula
envolvendo diversos atores que vão tomar parte ativa no escrutínio agendado para 10 de outubro deste ano. O encontro, organizado pela Sala da Paz, decorre sob o lema "Contribuindo para eleições pacíficas e ordeiras". O novo figurino das eleições autárquicas que vigoram no país será um dos temas que merecerá destaque no encontro de um dia que junta representantes de partidos políticos, sociedade civil, líderes religiosos e membros dos órgãos de administração eleitoral, com o único objetivo de garantir que as eleições autárquicas de 10 de outubro próximo sejam pacíficas e ordeiras. Para as eleições deste ano, portanto, de 10 de outubro, tendemos a expandir mais as ações da Sala da Paz, no sentido de atacarmos também as autarquias da região norte do país. Estamos a falar, por exemplo, de Nampula, Cabo Delgado e Niassa e também Zambésia. Então, estão aqui neste momento alguns colegas que vêm das outras províncias, portanto, do norte e esta da Zambésia do centro, que é para harmonizarmos, não é, todo o processo de monitoria, como é que vai ser, e trocarmos um pouco de experiências, trocarmos histórias de sucesso do processo que aconteceu aqui, portanto, no princípio do ano. Estamos a tentar harmonizar, estamos a preparar para irmos para as eleições de 10 de outubro. Pretende-se que o seminário traga experiências e histórias de sucesso registradas em atos anteriores, na perspectiva de melhorar cada vez mais os processos eleitorais subsequentes. Em primeiro lugar, é partilhar experiências. Não é? Como nós sabemos, Nampula teve agora, nas intercalares, uma boa experiência de monitoria, portanto, que envolveu todos os atores, não é? Organização eleitoral, sociedade civil, imprensa e os partidos políticos. Então, queremos partilhar essa experiência de Nampula para as outras províncias, mas também é uma forma de recargarmos as baterias, não é? Harmonizarmos no sentido de qual será o papel de cada ator, porque as outras províncias provavelmente não sabem o que é que aconteceu aqui. Então, estamos a partilhar com eles o que é que aconteceu para, de forma conjunta, por exemplo, discutirmos. O encontro enquadra-se nas ações de expansão das atividades da Sala da Paz, que pretende atingir as restantes províncias do norte do país, incluindo a Zambésia. O governo de Nampula quer apostar no ensino à distância, sobretudo no ciclo secundário geral, como forma de garantir a melhor formação do capital humano. Segundo Júlio Mendes, diretor provincial da Educação e Desenvolvimento Humano, os resultados alcançados na fase experimental do ensino à distância foram bastante promissores. A província ainda não assumiu que o ensino à distância é um ensino importante. Por isso estamos a lutar para que possamos divulgar cada vez mais o ensino à distância. É uma ferramenta que o governo criou para atender a necessidade tanto das pessoas que não podem estudar durante o dia, durante a semana, e tanto também as escolas com muito fluxo de crianças. Então, portanto, temos que trabalhar nessas duas componentes para podermos resolver o nosso problema. O outro desafio tem a ver com a necessidade da integração da pessoa portadora de deficiência no sistema educativo a vários níveis. Sim, nós já conseguimos idealizar uma outra estratégia. Como deve compreender, nós temos crianças com necessidades educativas especiais que muitas vezes deixam de estudar porque não têm condições de aprendizagem. Nós estamos a incentivar que todas as escolas que têm que ser construídas têm que ter as rampas, temos que ter professores com alguma capacitação nessa componente de educação inclusiva. Estamos a tentar difundir a nossa mensagem sobre o nosso CREI, Centro do Anchilo, para que mais crianças da nossa província vão para lá. Como devem saber, aquele é um centro regional, está sendo dirigido por nós. Tem crianças da Zambésia, de Nampula, de Cabo Delgado e de Niassa. Mas queremos incentivar os pais para que conheçam aquele centro, para que saibam que nós possamos ter mais crianças. Estes temas foram amplamente discutidos no 4º Conselho Coordenador do Setor, havido na semana passada na cidade da Ilha de Moçambique. A Polícia da República de Moçambique, em Nampula, confirmou a morte de 4 pessoas vítimas de um acidente ferroviário ocorrido na sexta-feira última na vila de Rapal, distrito do mesmo nome, cerca de 20 km da cidade de Nampula. Zacarias Nakuto, porta-voz da PRM, disse que o incidente, originado pelo desrespeito pelas regras de travessia nas passagens de nível, ocorreu uma semana depois de um outro, registrado no quilómetro 197, do qual uma das pessoas contraiu ferimentos ligeiros, para além de avultados danos materiais. A todos os automobilistas, para que sempre que se fizerem a uma passagem de nível, observem todas as normas elementares de trânsito
para que estes não sejam vítimas de acidentes ferroviários, que as consequências para os automobilistas são muito mais graves. Segundo a nossa fonte, um motociclista perdeu a vida no passado dia 19 do mês em curso, na cidade de Nacala, Porto, depois de um violento embate com uma viatura. Nos distritos de Meconte e Rapale, 2 pessoas perderam a vida por afogamento quando tentavam atravessar os rios Namirroco e Impepe. São notas policiais. Os municípios da cidade da Ilha de Moçambique, em Nampula, estão revoltados com as autoridades governamentais por aquilo que consideram de exclusão, aliás, aquilo que consideram de cultura de exclusão social e falta de oportunidades de emprego para a camada juvenil. Entrevistas concedidas à RAC TV, alguns munícipes não esconderam seu desagrado com o atual sistema de governação naquela cidade costeira. O descontentamento dos munícipes da primeira capital de Moçambique é originado por alegadas cobranças ilícitas na função pública, agravadas pelo índice de desemprego, sendo a pesca de pequena escala a única fonte de sobrevivência para centenas de famílias da região. Ninguém trabalha da ilha de Moçambique, ninguém só viente é que trabalha. Porque o quê? Só trabalho da ilha de Moçambique é preciso mesmo ter dinheiro. Se não ter dinheiro, não vais trabalhar porque não tens dinheiro. Sim, tem problema, sim. Porque ouvi muitos jovens aqui, não tem um pereco que atrapalha. Sim, mas muitas coisas, muitos agentes pesca ali no mar. A preocupação da população é falta de emprego. Às vezes levam pessoas de longe, Maputo, Beira, vêm colocar no emprego. Os homens daqui não dão emprego. É muito difícil. Se não há pesca ali, não há emprego aqui na ilha. Aí vai surgir de roupa, porque eles já vão ser marginais, ladrões. Sim. Evitei só a pesca só. Mas se não rende nada para fazer. Porque não há peixe nesse momento. Não há peixe nesse momento. A farinha celeste está caro. Qualquer comida está caro. Sempre se sobe. A gente, quando sobe essas coisas, né? Porque vem assim. O combustível subiu. Sim, senhor, quando sobe o combustível, vai aumentar as coisas. Em mais uma jornada de trabalho, a nossa equipa de reportagens juntou-se a um grupo de pescadores com os quais travou uma longa conversa. Todos falaram do desemprego como seu maior constrangimento. O presidente do município reconhece o problema de falta de emprego, mas afirma que os esforços estão a ser envidados no sentido de inverter o cenário. Nós temos um lema que todo moçambicano tem lugar, tem espaço em qualquer espaço, principalmente aqui na ilha, e depois continuar a desenvolver a ilha de Moçambique e a procurar emprego para os jovens, que nesse momento que é o caso mais crítico. Esse aqui é o nosso grande aposta. Está a terminar o Jornal RAC TV. Boa noite. Assalamu alaikum. Até mais.